Boa noite a todos, todas. Ilustradíssimos presidentes da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, professor Dr. José Isaac Pilati, e nosso presidente, que muito nos honra, da Academia Catarinense de Letras, professor Dr. Salomão Ribas Júnior. Ilustres confrades, ilustres confreiras, ao saudá-los, eu saúdo por extensão a todas as excelentíssimas autoridades já nominadas nesta sessão solene. Saúdo igualmente aos estimados convidados, queridos amigos e familiares do empossando Rodrigo Valgas dos Santos, e dos homenageados professor Dr. Fernando Noronha e do saudoso advogado e mestre Paulo Amínio Tavares Bicheli. Minhas senhoras e meus senhores, em primeiro ato quero informar-lhes que a honra deste momento originalmente não seria minha. Ouviríamos desta tribuna a autorizadíssima voz do padrinho acadêmico do recipiendário, o eminente confrade Humberto Grillo, que por motivo de viagem familiar à Alemanha não mais pôde se fazer presente. Por essa razão, ocupo-me desta solene e feliz tarefa de realizar o panegírico, o elogio público de Rodrigo Valgas, o administrativista catarinense, renomado nacionalmente. Das academias da Grécia Antiga de Platão, passando da França setecentista de Cardeal Richelieu, a dos dias presentes, todas as academias têm um papel crucial no plano do conhecimento, da memória histórica, do pensar filosófico, da língua e seus valores. Em todas as áreas do saber às quais se dedicam. Papel de guardiãs e fomentadoras da palavra e de seus frutos na experiência humana. Função de guarda e fomento da memória, do pensamento, das letras, das obras de homens e de mulheres que singraram os mares de suas existências individuais e da vida de suas nações, dedicando-se a talhar o legado de cultura próprio ao mundo civilizado. Mundo civilizado que, na linguagem da ciência do direito, se traduz em mundo constitucionalizado. Ou seja, desde a segunda metade do século XX, das chamadas nações compromissadas constitucionalmente com o Estado democrático de direito. E nesse universo cultural, senhor presidente, senhores presidentes, nesse universo cultural, as academias de letras jurídicas, como é a CALEGE, têm a inovidável missão, entre seus inestimáveis afazeres, de estimular os valores da democracia e preservar o ethos de uma ordem constitucional que densifica o conceito político normativo estruturante de Estado democrático de direito. Diante desses altaneiros propósitos, se agiganta o júbilo deste momento acadêmico, em que adentra a nossa CALEGE, senhor presidente, a ilustrada pessoa, a modelar figura, a reluzente personalidade de Rodrigo Valgas, o jurista catarinense, o administrativista brasileiro, o publicista renomado, o democrata convicto, o liberal de legítima cepa constitucionalista, o orador prolífico, o autor festejado, o professor muito solicitado e o advogado consagrado. Rodrigo Valgas, posso assegurar-lhes, nos seus afazeres de advogado, de professor, conferencista e autor, é um defensor, um protetor, um promotor dos valores democráticos, liberais e republicanos, um guarda atentíssimo da Constituição e do constitucionalismo do Estado democrático de direito. Repitamos ad infinitum o valor desta ideia estruturante. Um guarda, senhor presidente, parafrasear Rui Barbosa, um guarda
a professo da lei, guarda espontâneo, independente e desinteressado, mas essencial, permanente e irredutível. A nobre função ruiana, senhor presidente, a nobre função ruiana de guarda da constitucionalidade é cada dia menos compreendida, estigmatizada e mesmo ameaçada em solo pátrio, pois os tempos estranhos ora vividos exigem de nós, juristas, que nos posicionemos não tendenciosamente em prol de governos, de partidos ou de correntes ideológicas ao centro, à direita ou à esquerda do espectro político, mas nos posicionemos decididamente em favor da ordem jurídica democrática. Ordem essa atacada de várias formas, por atitudes governamentais ou por setores da sociedade que procuram negar as conquistas da Constituição de 88. Conquistas ameaçadas dia a dia, como demonstram os acontecimentos do último triênio. Há de exemplo os das últimas semanas, em que guardiões civis desarmados de valores constitucionais. O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram covardemente assassinados por defenderem índios e o meio ambiente através do exercício legítimo da liberdade de imprensa. Então, senhor presidente Salomão Ribas, senhor presidente José Isaac Pilate, adentrando em nossa academia um espírito elevado, um guardião civil desses valores, como o da têmpera de Rodrigo Valgas, orna e honra nossa agremiação cultural que lhe acolhe em seus quadros. Necessário registrar, senhor presidente, que Rodrigo Valgas é catarinense, filho da distinta odontóloga Zeneide Valgas, aqui presente, e filho do ilustrado professor mestre da UFSC, bioquímico Wilson Santos, falecido no início deste ano. É casado com a cuidadosa assistente social do município de Florianópolis, Gisele Beretta dos Santos, e é pai da dedicada estudante de design gráfico da Univale, Isabela Beretta dos Santos. Nascido, Rodrigo, no último ano da década de 60, no presente ponto de sua caminhada, registra a consagração de luminosa carreira jurídica esculpida na advocacia, na docência, na pesquisa acadêmica, na tribuna, na qual as letras jurídicas, senhor presidente, foram enriquecidas por meio de sua prolífica atividade intelectual cultivada no último quarto de século. Sou testemunha ocular de todo o seu percurso profissional e acadêmico até a presente data, senhor presidente. Minhas lembranças remontam a 30 anos e chegam a 1992. Nas primeiras vezes em que avistei percorrendo os corredores da UFSC o sorridente graduando em Direito, do qual ainda não conhecia o nome. Eu frequentava as aulas do mestrado, do CPG de UFSC, e de quando em vez cruzava com Rodrigo, ainda sem saber de sua predestinação ao nobre palco dos juristas pátrios de minha geração. Mas foi apenas em fevereiro de 95 que nos apresentamos por generosidade de nosso saudoso amigo comum, o eminente advogado e preclaro jurista cujo livro estamos a homenagear nesta solenidade, mestre Paulo Armínio Tavares Bichli. Na época, Paulo Armínio, meu colega de mestrado na UFSC, e depois, por longos anos, Paulo Armínio, com o Dr. Roque Machado, com o Dr. Maurício Dávila, foram nossos parceiros de lutas na advocacia em causas nas quais nossos escritórios uniram seus espadachins para esforço conjunto em exigentes esgrimas judiciais. E logo após, em março de 95, na assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa, iniciamos labor advocatício conjunto, que fez Rodrigo deslocar-se durante 1 ano e 9 meses desta capital para a Serra Catarinense. Em sua alma mater, a UFSC, Rodrigo obteve excelente formação em direito privado, mormente direito civil, como atesta a presença, nesta solenidade, de um dos maiores civilistas do Brasil e do mundo lusófono, de língua portuguesa, a presença do professor Fernando Noronha, que muito influenciou a carreira
a formação jurídica, o olhar do direito de Rodrigo Valgas. Cabe ainda destacar ao público presente e a vossas excelências, senhores presidentes das nossas academias de letras jurídicas e de letras, cabe ainda destacar a trajetória, que é na trajetória da graduação de Rodrigo, que na cadeira de Direito Constitucional obteve o rendimento máximo estudantil, tendo recebido por essa conquista a láurea Nereu de Oliveira Ramos, quando de sua colação de grau em 1994. Mesmo num mundo envolto no direito civil e no direito privado, se reconheceu a ele uma homenagem do direito constitucional já em 1994. E a partir do segundo biênio de 95, Rodrigo passou a enfrentar as rigorosas exigências do direito público, maiormente do direito administrativo, do direito constitucional, do direito municipal, do direito eleitoral e do direito criminal, e não poucas vezes do direito parlamentar. Estamos numa casa parlamentar. Dado o elevado grau de ética, dedicação profissional e competência intelectual que Rodrigo demonstrara ao se iniciar na advocacia publicista, em janeiro de 96, o convidei para que empreendêssemos a defesa perante o Tribunal de Contas de Santa Catarina de um deputado federal muito conhecido naquela época e até hoje, que desejava recandidatar-se à prefeitura de Balneário Camboriú. Relativamente ao parlamentar, tramitavam 5 processos perante a Corte de Contas, corte que, na época, senhor presidente Salomão Ribas, na época não tinha o costume de conviver com advogados transitando pelos seus corredores ou assomando a sua tribuna. Os êxitos nessas defesas que tivemos resultaram no projeto de seguirmos juntos em sociedade, que de direito, a sociedade foi constituída em junho de 97. 25 anos neste mês, fundando a Espíndola Valgas Advogados Associados, cuja composição é composta hoje também pelos eminentes advogados e queridos amigos Paulo Afonso Maneiros Cabral e Alexandre Francisco Cavalas Mendonça, aqui presentes. Assim, acompanho o Rodrigo em sua carreira desde 1995, há 27 anos e 3 meses, o que me credencia a dizer sobre como a sua palavra, escrita ou falada, enriquece os debates jurídicos na ambiência cultural de nosso Estado e país. Ainda na advocacia, senhor presidente, no plano institucional e do voluntariado, necessário destacar sua atuação condutora junto à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Foi empossado na presidência da Comissão de Moralidade Administrativa da OAB para o triênio 2022-2024, há 2 semanas, pela ilustre presidenta da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Cláudia Prudêncio. Rodrigo também foi vice-presidente desta mesma comissão no ano de 1998 a 2000. Também presidiu a Comissão de Estudos Jurídicos e Legislativos dessa seccional, de 2011 a 2013. Agora, deixemos de lado a caminhada rodriguiana na advocacia e falemos de sua jornada com a máscara do jurista, do professor, do conferencista, do pesquisador e do autor de obras jurídicas e de afamado administrativista do Brasil. Rodrigo Valgas cursou todos os graus da formação superior com excelência. Bacharelado em Direito pela UFSC de 90 a 94. Especialização em Direito Administrativo pela Universidade Regional de Blumenau de 97 a 99. Mestrado em Direito na Federal do Paraná entre 2000 e 2003. Doutorado em Direito na UFSC de 2015 a 2020. E sobre sua tese doutoral, é necessário dizer a todo o público presente que foi escolhida a sua tese doutoral pelo Centro de Pós-Graduação em Direito da UFSC como a melhor tese jurídica produzida no ano de 2020 no âmbito da UFSC. E foi indicada a representar a UFSC no concurso nacional Prêmio CAPES em 2021. É professor Rodrigo Valgas do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, CESUSC, desde 2003. Integra o quadro de professores da pós-graduação em Direito Administrativo da PUC de São Paulo, valendo destacar aulas que ministrou nas pós-graduações da Universidade Mackenzie, na Universidade de São Paulo, a USP, no Instituto de Direito Público de Brasília, o afamado Instituto IDP,
na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal de Alagoas, entre outras consagradas instituições universitárias de nosso país. Em elevadas instituições da cultura jurídica, Rodrigo destaca-se, cabendo registrar, o meritório posto de segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, o IBDA. Instituto, inclusive, que tem intervenção no Congresso Nacional, e Rodrigo participou de comissões junto ao Congresso Nacional discutindo inovações da lei de licitações, né, do tema da reforma da lei de improbidade e muitos outros temas importantes no país. Rodrigo esteve discutindo no Congresso através do IBDA. E o IBDA, é preciso que se diga, é a mais destacada agremiação brasileira nesse ramo da ciência jurídica, o direito administrativo. E o Rodrigo está ao lado de juristas de renome nacional que estão lá, juristas que estão ainda na sua atividade, como Celso Antônio Bandeira de Mello, Adilson de Abreu Dalari e Sérgio Andréa Ferreira. E só para termos uma ideia do que significa o IBDA, em onde Rodrigo é o segundo vice-presidente e senhor presidente. O IBDA foi fundado por Eli Lopes Meireles, por Seabra Fagundes, por Caio Tasto e Geraldo Ataliba, entre outros afamados juízes administrativistas brasileiros, que só destacam esses quatro. Rodrigo também foi cofundador e primeiro presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, o IDASC, na gestão 2005-2010. Né? E Rodrigo ladeou, naquele momento fundacional, o professor Paulo Henrique Blasi, que é o presidente de honra, né, o saudoso professor Paulo Henrique Blasi, pai do nosso presidente do TJ, João Henrique Blasi. Necessário ainda destacar, senhor presidente, que Rodrigo é conferencista festejado em simpósios estaduais, sobretudo nacionais e internacionais. Conta com quase uma centena de exposições para milhares de interessados que tiveram o privilégio de ouvir o movimento de sua inteligência e cultura, maiormente no direito público, notadamente no direito administrativo. É autor, Rodrigo, de vários livros individuais e coletivos e de inúmeros artigos publicados em revistas especializadas, valendo destacar, neste momento, sua primeira obra, fruto da dissertação de mestrado, intitulada Procedimento Administrativo nos Tribunais de Contas e Câmaras Municipais, obra esta editada pela editora Del Rey no ano de 2006 e prefaciada esta obra, vejam bem, as minhas senhoras e meus senhores, prefaciada pela celebrada administrativista Odete Medauer e pelo preclaro administrativista Romeu Felipe Bacelar. Tratando-se este livro do trabalho pioneiro entre nós, a refletir com aprofundamento sobre as garantias do devido processo legal no Tribunal de Contas, o primeiro livro produzido no Brasil sobre o aprofundamento dessa garantia no âmbito das coisas de contas. E vale ainda destacar que é muito importante que se coloque isso para mostrar a vivacidade, para mostrar a capacidade intelectual, o grande labor, né, de Rodrigo na ciência jurídica, tem que destacar 3 obras coletivas lançadas nos últimos 2 anos, de relevantíssimos temas do direito administrativo brasileiro, dos quais o Rodrigo é destacado coautor. Indico-as. Obra editada pela Thomson Reuters no ano de 2020, intitulada As Implicações da Covid no Direito Administrativo. Outra obra importantíssima, né? Nova Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Consequencialismo, Deferência Judicial, Motivação e Responsabilidade do Gestor Público, editada pela Lumen Iuris no ano de 2021. Esta lei nova precisando de exegeses e Rodrigo está entre os coautores e os inúmeros ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, né? a grande massa de intelectuais qualificadíssimos a interpretar essa nova lei. E a última lei, esta lei tão debatida entre nós, a Lei de Improbidade Administrativa, também publicada pela Thomson Reuters nesse ano de 2022. Esta lei foi a Lei de Improbidade alterada em setembro do ano passado e Rodrigo está entre os exegetas, né, os administrativistas que interpretam os sentidos e, como jurista legislador, esteve no Congresso Nacional debatendo e sugerindo mudanças nessa lei, que muitas foram, através do IBDA, introduzidas. Mas a obra, senhores e senhoras, a obra que o consagrou como um dos grandes administrativistas brasileiros da atualidade é a obra fruto de sua tese doutoral,
lançado em 2020, esse livro, né? O livro Direito Administrativo do Medo, já em segunda edição, né? Essa obra o tem feito viajar para conferenciar e lecionar em quase toda a Federação Brasileira. Tem meses, tem semanas que ele não para no escritório, a gente só sabe dele de fora, por WhatsApp, por videoconferência, enfim. Então, já está em segunda edição e vendeu milhares e milhares de exemplares. É o livro mais vendido no site da Amazon, a monografia mais vendida de administrativo já há 2 anos. Intitulado Direito Administrativo do Medo. E essa obra é prefaciada pelo festejado administrativista Marçal Justem Filho, que também prefaciou lá, há 23 anos atrás, o livro do mestre Paulo Armindo Tavares Bichler. E tive eu o privilégio também de apresentar esta obra. E no âmbito deste elogio, cabe aqui que eu repita parcialmente sobre Rodrigo e sua obra parte do que escrevi na apresentação de Direito Administrativo do Medo, aqui, que é relevante. Disse eu na apresentação ao livro: fosse Rodrigo Vargas dos Santos um apóstolo e não um jurista, fosse o direito administrativo uma religião e não um relevantíssimo ramo da ciência jurídica, essa obra, Direito Administrativo do Medo, Risco e Fuga da Responsabilização dos Agentes Públicos, seria o capítulo revelador de seu novo evangelho, pois constitui a boa nova, a boa mensagem, a boa notícia a ser pregada no universo da administração pública, ao espírito aflito dos gestores públicos e à superação da mentalidade punitivista que graça em nossos órgãos de controle da administração pública no Brasil. Registrei eu, entre suas ricas pregações nesse livro, ao direito administrativo brasileiro, sublinho, entre tantas, a que Rodrigo reclama parâmetros para a tolerabilidade ao erro do administrador público. Rodrigo faz a crítica ao modelo idílico de administração, onde não pode haver falhas, erros, tampouco equívocos. E mais, Rodrigo postula a exigência de uma construção dogmática de modelos mais precisos e justos de graus de culpa, para que a responsabilização pelo seu alto risco não ocasione um indesejável apagão das canetas. Mas há na obra o apontamento de uma das principais causas do medo, a elevada insegurança jurídica, gerada por normas jurídicas de textura muito aberta, pela hiperinflação legislativa e a pouca deferência dos órgãos de controle às decisões tomadas pelos agentes controlados. E Rodrigo ainda faz a indicação de que os entes não eleitos, Ministério Público, Tribunais de Contas, Polícia, Judiciário, devem ser inseridos em um renovado sistema de pesos e contrapesos, que permita o controle efetivo pelos demais poderes constituídos, reduzindo-se o medo e a disfuncionalidade administrativa em fortalecimento do sistema de governo. E mais, faz a justa denúncia da usurpação do exercício de função administrativa pelos controladores. E faz mais a crítica ao moralismo, a adoção de parâmetros morais pelos órgãos de controle, mesmo que destituídos de fundamento normativo, de modo a interferir indevidamente no exercício de típicas funções administrativas. Isso merece, ao meu ver, como disse na apresentação, merece ser aplaudido e muito refletido para novos despertares da doutrina, necessárias evoluções da jurisprudência, e que Rodrigo, de fato, fez com a lei de improbidade, né, que, inclusive, a segunda edição atualiza o tema da nova lei. Então, necessárias evoluções da jurisprudência e urgentes reformas de nossa legislação. Para quê? Como diz Rodrigo, para que se realize o estudo atento e sério, atentem bem, senhoras e senhores, o estudo atento e sério do exercício medroso da função administrativa. Digo, o livro é fruto de um prolífico, senhor presidente, de um prolífico lustro doutoral no consagrado Programa de Pós-Graduação em Direito, estrito sensu, da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas, sobretudo, o livro é fruto de um alvissareiro quarto de século advocatício dedicado à militância no direito público, porfiando do primeiro grau de jurisdição ao Supremo Tribunal Federal, nos tribunais de contas,
na justiça eleitoral e nos escaninhos da jurisdição criminal federal ou estadual, pugnando pela defesa da liberdade em face da autoridade, reclamando a observância dos cânones constitucionais nas relações administrativas entre administrado e administrador, ou entre administrador e órgãos de controle externo ou interno da administração pública brasileira, em todos os níveis da federação. E digo, para finalizar, o ponto da apresentação. Tribuno exímio, orador primoroso, jurista de escola, modelar advogado, professor arguto e proficiente, dotado de cultura jurídica e geral singulares, conferencista crítico e prolífico, são adjetivos que, com justiça, são adereçados ao advogado e professor Dr. Rodrigo Valgas dos Santos. E podemos acrescer, digo eu, com a presente obra, autor original, inovador, instigante, cirúrgico, ousado e de luzes próprias. No apaixonado cultivo da ciência do direito, colheu a amizade, o reconhecimento e a elevada consideração dos maiores administrativistas do Brasil e do exterior, por sua cultura jurídica, mas, sobretudo, por sua lhaneza, afabilidade, simpatia, alteridade e capacidade de se entregar à causa do conhecimento, da reflexão e das letras, causas que compõem o mosaico da grande causa da humanidade. Rodrigo é, para mim, um irmão por escolha cardíaca, o companheiro ideal para se estar ao lado nas batalhas da vida profissional e na vida de relação. O sócio dileto, meu melhor amigo, um excelso exemplo de homem de caráter, de coragem, de bons propósitos e de grandeza moral. É também meu compadre, padrinho de minha filha primogênita Maria Luísa Boca Espíndola, que aqui está, também estudante de design gráfico na Univale. E presente aqui minha filha. Repito aqui para finalizar palavras que lhe enderecei em 28 de novembro de 2014, quando eu tomei posse na CALEGE, em Blumenau, na sede da Câmara de Vereadores, numa sessão solene como esta. Estamos filmando completamente, como lá fizemos. Esta é a segunda solenidade da CALEGE que é completamente filmada, para deixarmos aí ad eterno. E repito os ditos que são de muita atualidade, ainda hoje. E tenho certeza até o fim de nossos dias, Rodrigo. Quero agradecer, disse eu naquela solenidade, e aqui repito essas palavras. Quero agradecer fervorosa e sensivelmente a Rodrigo Valgas pelos anos de peleja advocatícia ao meu lado e em sociedade, sendo para mim um exemplo de homem reto, de jurista e de estudioso do direito, de professor universitário, de conferencista nacional, de brilhante advogado e arguto tribuno, cuja força de seus argumentos estampa a alta qualidade do que a boa advocacia, em solo barriga verde, pode mostrar aos escaninhos da brasilidade, seja aos do Poder Judiciário, em quaisquer de suas instâncias, seja aos da administração pública, em qualquer nível da federação. Nossa academia, senhor presidente, nossa academia referendou seu honroso nome em junho de 2019, à unanimidade. E somente agora, 3 anos depois, é que pôde a CALEGE realizar essa ansiada solenidade para seu empossamento, na nobilitante cadeira de número 26, na qual encontra-se emoldurada a imortalidade o nome de seu patrono, o saudoso e eminente jurista José Ferreira Bastos. Imortalidade, Dr. Rodrigo Valgas, que doravante lhe será eternamente associada, pois Vossa Excelência tem assumido a honra de ocupar esta cadeira, vez primeira, a partir desta solene data, mercê da elevada sabedoria e judiciosa sensibilidade de nossos ilustres confrades e confreiras. Seja bem-vindo às nossas hostes, confrade Rodrigo Valgas dos Santos. Nosso quadro acadêmico está sumamente engrandecido com sua posse. Oxalá os anos vindouros lhe sejam felizes e suas marcas nessa academia sejam ricas e alvissareiras para muito além de nossos sonhos presentes. Amém, amém e avante. Obrigado.